Cumprimento a toda a igreja nessa noite, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede, podermos estar na sua presença, podermos estar em comunhão uns com os outros, podermos estar adorando ao nome do Senhor, agradecendo também por todas as bênçãos que o Senhor já nos concede. Já estamos hoje finalizando o primeiro mês do ano de 2023, um mês de 12 já ficou para trás. Você pode dizer que nesse ano o Senhor já tem abençoado a sua vida? Pode dizer isso? Amém? Glória a Deus. Nós tivemos uma abençoada campanha nesse início de ano, mas a cada culto o Senhor ele sempre nos dá a oportunidade de ouvirmos a sua voz, de nos achegarmos ainda mais à sua presença e de muitas das vezes consertar aquilo que talvez na nossa vida não está andando de acordo com a vontade do Senhor. E para isso Ele nos deixou o seu Espírito Santo, que a cada dia nos consola, nos corrige, nos orienta, e é por isso que nós vamos crescendo, vamos avançando. E nessa noite, o pastor Edson nos incumbiu de estar ministrando a palavra do Senhor, está trazendo o estudo, como os irmãos já estão acostumados, todas as terças-feiras nós temos nosso estudo bíblico, que ele é baseado na Bíblia de Estudos do Discipulado, né? A gente sempre faz menção, até porque os irmãos, talvez algum irmão novo, né, que não conhece ainda, tem familiaridade, então é um manual, apenas um guia, para que nós venhamos a meditar na palavra do Senhor. Claro que todo o estudo ele é pautado primeiramente na palavra de Deus, e nesse caso aqui nós sempre utilizamos a Bíblia, né, com a versão nova, não é NVI, é Nova Almeida Atualizada. Eu falei errado, Nova Almeida Atualizada. E quando eu estava ali estudando, orando, meditando sobre o que estaríamos trazendo para os irmãos essa noite, o Espírito Santo me levou a analisar e estudar esse tema, que os irmãos já têm aí, né, a folhinha, que é o guia do nosso estudo, a referência. E diferente do que nós estávamos já trabalhando ao longo de todo o ano de 2022, estávamos ali ministrando acerca do discipulado, né, dedicados ao discipulado, dedicados à oração, ao estudo da palavra, ao evangelismo pessoal. E agora nós estamos com alguns temas alternados, como o próprio pastor Robertson já ministrou aqui anteriormente, sobre batalha espiritual, um tema muito relevante para as nossas vidas. E o Espírito Santo me levou a falar sobre esse tema nessa noite, que é sobre relacionamentos. O tópico principal desse bloco de estudos vai falar sobre crescendo em seu relacionamento com a sua família. E antes de nós fazermos a leitura, que já vou pedir para o Guilherme colocar ali na tela, eu senti de compartilhar, né, por que a importância de nós falarmos sobre isso, sobre família. Por que nós precisamos nos preocupar em crescer no nosso relacionamento com a nossa família. Quando nós falamos de família, é algo que faz parte, obviamente, de todas as nossas vidas, independente daqueles que são casados ou não, porque tem pais, tem irmãos, tem outros familiares, ou daqueles que tenham filhos ou não, mas família, como todos nós já ouvimos essa frase, ela é a célula máter da sociedade, ou seja, é a célula principal, que tudo que nós conhecemos em cerca de organização social tem sempre origem, tem sempre como protótipo, vamos dizer assim, modelo familiar. E nós que conhecemos a palavra de Deus, cremos a palavra de Deus, sabemos que de fato tudo o que existe no mundo começou com uma família. Começou lá na criação, no Éden, Deus formando o homem, e do homem formando a mulher
E assim começou a primeira família, e a sociedade como um todo se organizou a partir disso. E é interessante nós refletirmos, né, tendo em vista a importância que a família tem, não só para a igreja, para o reino de Deus, mas também para a sociedade. Nós também podemos perceber claramente nos dias que nós estamos vivendo o quanto esse modelo, esse conceito família tem sido atacado, tem sido, de certa forma, desconstruído, tem sido, de todas as maneiras, alvo de ataques, podemos colocar assim, por parte do nosso adversário, já que quando ele atinge as famílias, quando o nosso adversário ele consegue atingir as famílias, automaticamente a sociedade ela vai ser, por consequência, também atingida. Nós perdemos os valores, as referências de valores, moral. A igreja também, porque a igreja é constituída de famílias. Nós somos a família de Deus, a família de Cristo. E se as nossas famílias estiverem doentes, estiverem vulneráveis, enfraquecidas, a igreja também vai estar enfraquecida. E é por isso que nós precisamos ter tanta atenção, darmos tanta importância para esse tema, sobre melhorarmos o nosso relacionamento com as nossas famílias. Porque se nós tivermos uma família forte no sentido de forte de união, junto na presença de Deus, se a nossa família estiver forte, a nossa igreja vai estar fortalecida, a nossa comunidade vai estar fortalecida, porque é algo que nós vamos influenciando uns aos outros. E para encerrar essa introdução, é algo que nesses últimos 12 anos, posso colocar assim, Deus tem dado oportunidade para mim e para minha esposa de nós termos tido contato através do ministério, liderando crianças, jovens, adolescentes, em diversas atividades diferentes da igreja, como Haddad, Movitim, enfim, ou tantos departamentos. E algo que me chama a atenção exatamente é que a maioria dos problemas que nós acabamos encontrando quando aconselhamos, conversamos com crianças, com jovens, com adolescentes, a maioria dos problemas, dos traumas, dos conflitos vivenciados nessas faixas etárias tem origem, quase que a grande maioria dos casos, tem origem lá no seio familiar. Começa às vezes com um relacionamento mal resolvido dentro de casa com o pai, com a mãe, uma falta talvez de tempo, de perdão. E é interessante quando nós olhamos na palavra de Deus, e olhamos exemplos bíblicos, se você parar para pensar, será que na Bíblia nós encontramos mais exemplos bons de homens e mulheres de Deus que conseguiram, dentro da sua família, dar um bom testemunho? Ou nós encontramos mais exemplos negativos? Por incrível que pareça, se nós formos parar para pensar em grandes exemplos, grandes personagens, nós vamos ver que de poucos homens e mulheres na história da Bíblia, ao longo da história da narrativa bíblica, conseguiram ter êxito nesse quesito, conseguiram ter uma família saudável, cumprir o seu papel como pais, como mães, como marido, esposa. Nós temos Davi, que foi um dos grandes referenciais, grandes líderes de Israel, um dos nomes mais famosos, podemos dizer assim, da Bíblia, mas que, como a maioria conhece a história, fracassou como pai, em vários aspectos, falhou. Nós vemos Samuel, que foi um grande líder, um homem usado nas mãos de Deus para restaurar a ordem em Israel, para se levantar como um profeta, um sacerdote,
mas que a própria palavra de Deus vai nos dizer que não conseguiu fazer com que os seus filhos andassem nos seus caminhos. Vamos ver reis como Ezequias, o próprio rei Josias, que foi um grande avivador em Israel, homens que foram ícones. O rei Ezequias também foi uma grande referência, e nós vemos que o filho do rei Ezequias foi um dos piores reis da história de Israel. Nós vamos ver que Josias, os seus filhos, abandonaram ao Senhor de tal forma que eles tiveram que passar por todo o processo do cativeiro, foram mortos por desobedecer a palavra do Senhor, porque não andaram nos caminhos do seu pai. Então nós entendemos através disso que conduzir a nossa família nos caminhos do Senhor, por mais que seja fácil falar, não é uma tarefa tão fácil. Existem muitos desafios para isso. Mas a palavra de Deus, ela nos traz orientação, ela nos dá alguns nortes para que nós possamos entender, né? E primeiro de tudo, se nós queremos saber, poder conduzir nossas famílias na presença do Senhor, na vontade do Senhor, em primeiro lugar, nós precisamos entender qual é o propósito da família. E é o tema do estudo de hoje, o propósito de Deus para a família. Porque quando nós não entendemos o propósito de algo, naturalmente nós não vamos dar o devido valor para aquilo. Nós não vamos dar a devida importância. É como se alguém que não conhecesse, por exemplo, chegasse num culto de Santa Ceia, e no meio do culto, sem entender nada, visse a igreja participando daquele momento solene, importante. Para quem não entende o propósito, vai pensar, bom, eles só estão comendo pão, tomando um pouquinho de suco, mais nada. O batismo, se nós não entendemos o propósito, é um banho. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus, aí nós conseguimos entender a importância, nós começamos a dar o devido valor para as coisas de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, o propósito de Deus para a família. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com a igreja é exatamente o texto que é o texto-chave aqui do nosso estudo, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 30, e no versículo 29 e versículo 30. Gênesis, capítulo 30, versículo de número 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler nessa versão aqui para que os irmãos possam acompanhar. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Essa é a pergunta que Jacó fez para o seu sogro Labão. E antes de nós fazermos essa primeira pergunta aqui do nosso estudo, é interessante nós situarmos esse texto. A maioria dos irmãos deve conhecer a história. Jacó, o filho mais novo de Isaac, neto de Abraão, ele engana seu irmão, né, para conseguir ali o direito à primogenitura. Depois ele engana novamente seu irmão para conseguir ali a bênção de seu pai Isaac. Isaac o abençoa a Jacó e declara todas as bênçãos de Deus, de prosperidade sobre a vida dele. Jacó, ele então foge com medo de seu irmão Esaú, e ele foge para uma cidade distante, a cidade da onde a sua mãe, Rebeca, onde ela era originária. Então ele vai lá atrás do seu tio Labão. Jacó, ele encontra suas primas lá, cuidando das ovelhas, enfim, do seu tio,
E quando chega lá, o seu tio lhe acolhe. E Jacó, ele começa a trabalhar, né? Labão oferece a ele um trabalho. E ele fala, mas... né, eles fazem um acordo ali, né? E como que eu vou te pagar e tal pelo teu trabalho? Olha, me ofereça então a sua filha mais nova e eu vou trabalhar 7 anos pela sua filha Raquel. Então Jacó trabalha os seus 7 anos e ao final desse período, então, quando ele vai se casar com Raquel, é claro, os irmãos conhecem a cultura que era totalmente diferente naquela época, então ele não vê e o seu sogro engana ele também. Da mesma maneira que ele havia enganado seu irmão, agora ele é enganado pelo seu sogro. E ele lhe dá a filha mais velha. Então Jacó depois questiona e Labão fala, então, depois de 7 dias, depois de uma semana de completar o período aí do casamento, das cerimônias, das festas, eu te dou a minha filha mais nova, mas em troca disso você vai trabalhar mais 7 anos. Então... Isso, você vai trabalhar mais 7 anos pela filha mais nova, que é a Raquel. Então Jacó, durante esses 7 anos, a Bíblia inclusive vai citar sobre isso, Jacó teve quase que todos os seus filhos durante esse período. E os irmãos podem ver depois no decorrer do texto ali, que só depois do nascimento de José, é que então Jacó, ele volta ao seu sogro e ele faz esse questionamento aqui que nós lemos. Ou seja, até quando eu vou ficar trabalhando para você? Até quando a gente vai ficar? Já faz 14 anos que eu estou aqui trabalhando. E aí Jacó faz essa pergunta. Quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Até agora Jacó estava trabalhando, vamos dizer assim, de graça, né? Pelo direito de poder se casar com as suas 2 esposas agora. Mas o que eu quero dizer, que eu fiquei refletindo nesse texto, e é justamente a primeira pergunta do estudo da folhinha que vocês têm aí. A pergunta diz assim: qual é o significado da pergunta no final de Gênesis 30 e 30 para você? No primeiro momento, nós poderíamos pensar, claro, né, no contexto de Jacó. Bom, ele está querendo conseguir juntar para ele dinheiro, fortuna, né? Porque agora ele é casado, ele tem uma família grande para sustentar, então ele está querendo agora montar um patrimônio para ele poder seguir a vida dele, voltar talvez para a casa dos pais dele e tudo mais. Mas se a gente for analisar por um outro contexto espiritual, e fôssemos ler essa pergunta, quando hei de eu trabalhar, eu vou ler aqui na minha versão, que diz assim, mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Quando eu vou começar a trabalhar também por minha própria casa? E eu fiquei refletindo, trazendo num outro contexto para a nossa vida, para a nossa realidade. Será que nós estamos, de fato, trabalhando pela nossa própria casa? Será que nas nossas escolhas, nas nossas atividades, enfim, os nossos afazeres, nosso dia a dia, nós temos, de fato, priorizado a nossa família? Ou será que muitas das vezes nós acabamos fazendo as coisas que nós fazemos, as escolhas que nós temos, como, por exemplo, onde eu vou trabalhar, onde eu vou morar, enfim, tantas coisas, a própria questão, o servir no ministério. E será que em todos esses aspectos nós levamos em consideração a importância da nossa família nesses aspectos? Por que eu pergunto isso? Porque muitas das vezes nós acabamos conhecendo, conversando com as pessoas, e é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizendo que minha vida é uma correria. Todo mundo praticamente já disse isso em algum momento da sua vida, né? Minha vida é uma correria e eu não tenho tempo para nada e eu trabalho e eu só trabalho e tal e produzir porque preciso crescer e preciso, por exemplo, de uma casa maior, porque o meu carro é velho, eu preciso de um carro melhor, porque eu preciso, por exemplo, de repente eu tenho uma ambição, quem sabe ministerial, eu preciso mostrar serviço, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E muitas das vezes o tempo vai passando
E a gente não vai percebendo que as oportunidades na nossa vida vão passando. Por exemplo, eu tive, faz 1 ano e 2 meses, que os irmãos da maioria acompanhou, eu tive o meu filho, né? Nós tivemos aqui o Samuel, o pequeno Samuel, e já faz 1 ano. Para a maioria pode dizer, é só 1 ano, né? Mas para a gente foi 1 ano, um grande ano. Mas se a gente se envolve com tantas outras coisas, até mesmo com o serviço muitas das vezes, e vai para lá e corre para cá, daqui a pouco passou 1 ano e a gente, meu Deus, mas parece que eu nem vi o meu filho, parece que eu nem tive tempo com ele, parece que eu nem dei atenção, parece que eu nem me envolvi. E o interessante é que esse tempo, ele não volta mais. Ou seja, se nós não aproveitarmos, se nós não vivermos esse tempo que Deus nos dá hoje, o presente, para nós cultivarmos, e perceba que eu não estou falando aqui não estou falando aqui em aspecto financeiro, né? Estou trazendo para um outro lado, mas se nós aproveitarmos essa oportunidade para cultivarmos os nossos relacionamentos com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, lá na frente, a gente vai ver que esse tempo ele não volta mais. E isso vai trazer consequências para as nossas vidas. E vai trazer consequências não apenas para o meio familiar, mas para todas as outras esferas da nossa vida, seja ela profissional, emocional, espiritual. Se nós lembrarmos, por exemplo, como eu falei aqui do exemplo de Davi, ele foi, em uma determinada circunstância, um pai omisso. Ele deixou de corrigir o seu filho quando deveria tê-lo feito. O seu filho assassinou o seu irmão. Isso porque Davi, o primeiro filho já tinha errado e Davi também não tinha corrigido ele. E depois vem o filho mais velho, Absalão, também mata o seu irmão e Davi não faz nada. Mas lá na frente, essa omissão, esse problema, esse erro dele, ele trouxe consequências graves. Ou seja, as nossas falhas em não dar atenção, em não corrigir, em não abraçar, em não dedicar aquilo que nós deveríamos investir, até mesmo financeiramente também, mas de nós investirmos nas nossas famílias, de alguma maneira, isso vai nos trazer sérias consequências, inclusive espirituais, no nosso relacionamento também com Deus. Então nós precisamos entender que não há sucesso no mundo, sucesso em qualquer área que seja, que ele compense o fracasso da nossa família. E muitas das vezes as pessoas acabam como eu falei, não investindo tempo. Aí, por exemplo, muitos que correm atrás de tantas coisas no sentido material, para tentar ajudar, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, eu vou compensar, eu vou dar o melhor estudo, a melhor roupa, a melhor isso, a melhor aquilo. E muitas das vezes acaba esquecendo de dar o básico, que é os princípios, a educação, os valores, o ensinar a palavra de Deus. Parece que hoje, nos nossos dias, nós pensamos que isso é algo que compete à igreja. A igreja, o pastor é que tem que ensinar a Bíblia, o pastor é que tem que falar sobre oração. Eu tenho que levar meu filho na igreja para ele aprender quem é Jesus. Não é isso que a Bíblia nos diz. Isso é o meu papel como pai, como mãe. Nós temos uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade para com a minha esposa, para o meu cônjuge. E quantos casamentos que nós vemos que acabam sendo destruídos, e nós podemos colocar a culpa no inimigo, nas lutas, porque o inimigo se levantou contra a minha família. Mas na verdade, o inimigo ele não tem poder algum sobre as nossas vidas, a não ser que nós, eu e você, demos espaço, demos abertura para que ele venha trabalhar nas nossas vidas. E muitos casamentos às vezes acabam justamente por questões como falta de tempo, de diálogo, de atenção,
ou seja, coisas que estão ao nosso alcance e que muitas das vezes nós negligenciamos, porque estamos focados em outras coisas. Jacó, ele estava trabalhando, fazendo tal, mas ele estava, até então, ele não estava trabalhando pela sua família. E nós, como nós estamos vivendo as nossas vidas no dia de hoje? Dentro dessa pergunta, será que nós temos dado o devido valor a este presente tão precioso que Deus nos deu? Será que nós temos, de fato, valorizado a nossa família? Valorizado as pessoas que convivem conosco? Porque algo que eu penso muito é que a nossa vida, ela é passageira. Nós estamos aqui, nosso alvo, nosso foco é o céu. E quando nós formos aos céus, encontrar com Jesus, tudo aquilo que nós fizermos aqui, vai ficar aqui. Tudo aquilo que nós conquistarmos, tudo aquilo que nós adquirirmos, fama, posição. Porém, tudo aquilo que nós transmitirmos aos nossos filhos, às pessoas ao nosso redor, isso vai ficar. Isso é o legado que nós podemos deixar para as futuras gerações. Como até hoje nós conhecemos testemunhos de grandes homens e mulheres de Deus, uns porque ficou registrado aqui na palavra de Deus, e outros porque ficaram na memória, na nossa memória. Pastor Roberto com certeza lembra muitas coisas do seu falecido pai, coisas que marcam as nossas vidas, coisas que nos fazem ser quem nós somos. E isso só vai acontecer se nós cultivarmos esse nosso relacionamento com a nossa família. Amém? Então, essa primeira pergunta é sobre isso. Será que nós temos investido tempo, de fato, em nossa família? A segunda pergunta, ela vai nos dizer assim, ela vai falar sobre o segundo texto, que está lá em Gênesis, no capítulo 2 e 18. Gênesis, capítulo 2 e 18. E depois o versículo 21 em diante. Vamos ler rapidamente para os irmãos. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Depois do versículo 21 em diante. Vai dizer: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse texto, irmãos, ele está diretamente relacionado com as próximas 3 perguntas que nós vamos ler aqui nessa noite. E a primeira delas que me chama a atenção é, se nós pararmos para refletir, por que você acha que, inicialmente, Deus criou Adão sozinho? É interessante que, se nós analisarmos, o homem foi o único ser que Deus criou, primeiro, apenas o homem. Todos os demais animais, Deus criou macho e fêmea, mas o homem, Deus criou primeiro, ele sozinho. E Deus deu uma ordem ao homem, Deus, cuide, gerencie, administre, zele, governe a terra e tudo que nela há, os animais. Então Deus primeiro ele dá uma missão ao homem. E quando o homem começa a executar essa tarefa, talvez, é óbvio, né, talvez poderia pensar, uma tarefa simples, né? E aí então, eu imagino que o homem, com o passar do tempo, ele vai, como é meio famoso às vezes a memória masculina, talvez o homem já vai esquecendo das coisas, já não vai gravando, mas qual o nome mesmo que eu dei para aquele animal ali e tal, e de repente vai sendo percebido que para o homem sozinho era pesada demais aquela tarefa.
Embora a Bíblia não fale que Adão, em momento nenhum, reclamou com Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, podemos imaginar que Adão percebeu que todos os animais tinham um par, e ele não. E a Bíblia vai nos dizer que Deus viu Deus, e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Adão, ele pôde experimentar a solidão, para que ele pudesse valorizar aquela pessoa que Deus havia colocado para que estivesse junto com ele todos os dias da sua vida. Adão, ele pôde experimentar o que era o lado ruim de estar sozinho, de não ter alguém para lhe ajudar, de não ter alguém para, quem sabe, lhe consolar. É claro que ele tinha Deus ali ao seu lado, e todos os dias eles conversavam, mas Adão não tinha alguém ali para poder falar e conversar, e quem sabe, grave esse nome desse animal aqui, será que a gente já não passou por aqui antes? Adão estava sozinho, mas Deus colocou ao seu lado uma companheira, para que pudesse andar junto. E Adão, então, ele ficou grato a Deus, nós lemos ali no texto ele falando, essa é osso dos meus ossos, agora sim eu encontrei alguém que é como eu, que saiu de dentro de mim. E a mulher, ela tem até hoje, nós entendemos que, não falando do homem e da mulher, não, mas dentro do casamento, nós percebemos como é maravilhoso o fato de Deus unir pessoas diferentes, porque apesar de se completarem, Adão sabia que a Eva não era igual a ele, mas juntos eles formavam, podemos dizer assim, um time. Eles estavam juntos, um completando o outro, um ajudando ao outro. Por isso diz que ela será auxiliadora. Muitas das vezes nós vemos alguns textos e até acabamos interpretando algumas palavras de forma um pouco equivocada. Então parece que Adão é como se fosse o principal, então o homem, é superior e a mulher não. Mas não é isso. Inclusive a própria palavra submissa, ela tem um significado maravilhoso, quando nós entendemos que submissão é estar abaixo da mesma missão. Deus deu uma missão a Adão. Adão, faça isso. E Deus deu Eva para que ela estivesse sob a mesma missão que Adão. Ou seja, caminhando junto com ele, com o mesmo propósito, mesmo foco, porque se cada um tivesse um alvo diferente, cada um tivesse um objetivo diferente, eles iam ter dificuldades. Mas Deus, ele nos une para que nós andemos juntos. E muitas das vezes, quando nós falamos sobre relacionamentos, sobre casamento, nós entendemos que muitos são os desafios, muitas são as dificuldades para que a gente possa caminhar junto. Nós encontramos muitas pessoas passando por dificuldades no casamento, mas às vezes nos falta parar e meditar na palavra de Deus para entender qual é o propósito de Deus. Por que Deus pensou nesse projeto, que nós falamos do projeto de Deus, nesse projeto maravilhoso, qual o propósito disso? E nós vamos analisando, até por esses textos aqui, e vamos entendendo que Deus, ele tem um propósito maravilhoso através disso, que é de nos fazer crescer, porque sozinhos nós conseguimos ir até certo ponto, mas quando nós temos alguém ao nosso lado para nos ajudar, um motiva o outro, um ajuda o outro, nas nossas dificuldades, aquilo que eu não sou tão bom, mas eu tenho uma companheira que ela supre essa necessidade, e juntos nós conseguimos ir mais longe, juntos nós conseguimos ir mais além. Então esse é um dos propósitos do casamento, propósito da família. A terceira pergunta, ela vai nos dizer: por que o homem e a mulher devem deixar suas famílias quando se casam? Isso também é uma pergunta interessante, porque a própria palavra de Deus vai nos dizer: por isso, deixe o homem a sua família, deixe a mulher a sua família, e ambos vão ser uma só carne. E quando nós analisamos, paramos para refletir, nós, dentro do nosso seio familiar, ou seja, eu como filho, na minha família, nós acabamos sendo criados e crescemos, e devido à própria, vamos colocar assim,
fragilidade ou a dificuldade que é de se educar um filho e tudo mais, nós acabamos sendo educados e crescemos e vamos sendo influenciados em muitas coisas que às vezes não são tão saudáveis. Vamos colocar um exemplo rápido, até que quando eu estava ali em casa, estava meditando nisso ontem à noite. Está dando um exemplo prático aqui, né? Quando eu conheci, eu e a Daiane somos casados há pouco mais de 5 anos, e quando a gente começa a conviver, a gente começa a perceber algumas diferenças, algumas situações. Isso, com certeza, quase todos os irmãos que são casados já se depararam com isso, ou seja, um tem um gosto, outro tem outro, um tem um hábito, outro tem outro, um tem um costume, outro tem outro. E, particularmente, devido à nossa criação familiar, eu tinha o hábito, por exemplo, de dormir muito tarde, e por causa das circunstâncias. Minha mãe trabalhava de tarde, e eu sempre estudei à tarde quando eu era criança, adolescente, e aí tinha um hábito. E a minha esposa já teve um outro hábito familiar, ou seja, o pai dela trabalhava cedo, 5 horas da manhã já estava de pé, então eles iam dormir cedo. E aí, quando a gente junta pessoas que têm hábitos diferentes, em algum momento isso parece que vai dar um conflito. Quer dizer, como é que um vai dormir às 10, o outro vai dormir às 1 da manhã? Né? Então, são pequenas coisas, mas quando nós unimos pessoas diferentes, nós percebemos que aquilo que um, às vezes, tem de não tão bom, acaba influenciando o outro a ser melhor. Aquilo, não, de repente eu ia dormir muito tarde, não, então agora eu vou começar, e agora vem o Samuel, tá, então agora quem sabe eu vou começar até a dormir um pouco mais cedo. A gente acaba tendo novos hábitos, novas rotinas, aprendendo novas coisas juntos. Também tem uma outra questão que eu lembrei, que é a questão, por exemplo, do alimento, e às vezes a Dai ele fazia uma comida, e aí eu pensava assim, ela perguntava, e aí, o que tu achou de sal e tal? Eu pensava, parece que está faltando um pouquinho de sal, mas a gente não fala assim. Mas em algum momento eu perguntei assim, mas não acho que de repente podia ter um pouquinho mais de sal? E aí ela falou assim, mas é porque de repente a tua mãe, quando fazia comida para ti, já colocava um pouquinho mais de sal. A comida lá em casa não era muito salgada. E aí, dentro de um ambiente, de um contexto de relacionamento, nós podemos enxergar nisso um motivo para talvez uma discussão, um desafio, um problema. Mas daí eu pensei, poxa, de repente não é a oportunidade que eu tenho para comer menos sal? Talvez isso possa fazer bem para a minha saúde. Um exemplo bem bobo, vamos chamar assim, mas o que eu quero dizer é que quando nós unimos, quando Deus ele une duas pessoas de histórias distintas, diferentes, que muitas das vezes trazem suas marcas, seus traumas, seus dilemas, problemas herdados às vezes já de uma infância conturbada, quem sabe de um seio familiar que não tinha uma orientação da palavra de Deus. E então essas duas pessoas elas se unem para começar uma nova família. Ali Deus ele nos dá a oportunidade de recomeçar, ter um novo começo, começar de novo da mesma maneira como eu e você estávamos andando na nossa vida sem conhecer a Cristo. E um dia, quando conhecemos a Cristo e fizemos um compromisso com Ele, nós passamos a fazer parte da noiva de Cristo, a igreja. E a partir desse momento, nós temos um novo nascimento. E nós começamos a andar em novidade de vida. E tudo aquilo que nós fazíamos, nós deixamos para trás. E nós começamos a fazer tudo de novo, tudo diferente. Até agora eu vivi de um jeito, mas a partir de agora, eu conheci a verdade, eu encontrei a luz. A partir de agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor, eu vou andar conforme Cristo quer que eu ande para a minha vida. E da mesma maneira se aplica também na nossa vida conjugal. Ou seja, a nossa vida conjugal, a família, em grande aspecto, ela pode ser comparada com o nosso relacionamento enquanto noiva de Cristo. O nosso relacionamento familiar, ele nos dá uma dimensão do que é o nosso relacionamento com Cristo.
E por isso, quanto mais eu amo a minha esposa, quanto mais eu me dou, quanto mais eu me aproximo da minha esposa, mais eu tenho a oportunidade de me aproximar de Deus, de melhorar o meu relacionamento com Deus. Porque assim como eu me uni a ela, deixei tudo para trás e formamos uma nova família, da mesma maneira, Cristo também deseja que nós deixemos tudo para trás e comecemos uma nova vida com Ele e cresçamos a cada dia mais no nosso relacionamento com Ele e sejamos cada dia mais próximos dEle. Então, a família também tem esse propósito, e são esses alguns dos propósitos que Deus tem através da família, de nos fazer crescer no nosso relacionamento com Cristo. Nós temos também a pergunta de número 4, para nós já encerrarmos. Hoje, é possível ser plenamente transparente e não sentir vergonha no casamento? Essa pergunta está fazendo alusão ao texto que nós lemos, sobre que homem e mulher andavam nus no jardim do Éden e não se vergonhavam um do outro. E será que nos dias de hoje é possível nós sermos totalmente transparentes e não sentir vergonha no nosso casamento? É claro que isso aqui não está falando de nudez física, tão somente, óbvio, mas está falando sobre ser transparente nas nossas emoções, nas nossas opiniões, sobre nós sermos verdadeiros. Como eu falei, quando Deus ele une uma família, é para que eles se completem e andem juntos. Como que eu posso andar junto com a minha esposa se eu não sou sincero com ela, se eu não sou fiel a ela, se eu não tenho liberdade para compartilhar os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas emoções? E isso, infelizmente, nos dias de hoje, nós temos visto muitos casais que têm encontrado grande dificuldade nisso, inclusive têm justamente às vezes chegado até ao divórcio, porque não conseguem ser totalmente transparentes. As redes sociais, por exemplo, têm sido uma armadilha que o inimigo tem trago para dentro das famílias, para destruir muitas famílias. Coisas simples, como compartilhar a senha de um aplicativo, a senha de um celular. Coisas básicas que, se nós não cuidarmos, vai gerando às vezes uma ponta de dúvida, vai quebrando às vezes a confiança e vai fazendo que o casal se distancie. E nós precisamos entender que a pessoa que Deus colocou ao nosso lado, e quando nós falamos, parece que virou um jargão e não realmente uma declaração sincera, de que é que até que a morte nos separe. A pessoa que Deus colocou ao nosso lado para que nós andemos para toda a vida juntos. Essa pessoa, ela passa a ser a pessoa mais importante. Depois de Cristo, a pessoa mais importante é a minha esposa. E eu preciso estar atento às necessidades dela, e vice-versa, claro, um casal, mas eu preciso estar atento, eu preciso me importar. E hoje, nos dias de hoje, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, nós ministramos sobre isso no último domingo, um tempo de egoísmo, de individualismo, um tempo onde que cada um só se preocupa com a sua própria felicidade. Ou seja, aquilo que me faz bem, aquilo que alimenta o meu ego, aquilo que é isso que eu quero, é isso que me importa. Mas quando nós realmente entendemos o propósito de Deus para o casamento e vivemos, aplicamos ele nas nossas vidas, nós começamos a viver uma vida mais altruísta. Nós começamos a nos importar mais com o outro do que com nós mesmos. Ou seja, nós temos a oportunidade de crescer na presença de Deus, de nosso caráter ser moldado, porque nós começamos a viver como Jesus, Ele nos deixou esse exemplo.
Ei, se importe mais com o próximo, se importe mais com o outro. E que lugar nós temos melhor do que dentro da nossa casa? Se nós vivermos só para nós mesmos, só para nos fazermos felizes, como o mundo diz, procure a sua prova, vai atrás da sua felicidade. Se nós vivermos assim, nós vamos andar longe da vontade de Deus para nossas vidas. Mas quando nós nos importamos com a opinião do outro, quando nós nos importamos com o que o outro está sentindo, quando nós nos importamos de buscar agradar, de buscar ajudar o nosso próximo, e quem pode ser o nosso próximo mais do que os nossos familiares, mais do que o meu filho, mais do que a minha esposa, mais do que talvez os meus pais, irmãos, enfim. Então, quando nós vivenciamos isso na prática, o Espírito de Deus, ele nos molda por dentro. Às vezes nós vemos dentro do nosso relacionamento familiar, nosso conjugal, alguns desafios. Não, mas eu penso assim, ela pensa assado, e parece que às vezes a coisa parece que não encaixa. Mas na verdade é justamente por essas diferenças que Deus ele vai nos moldando, nos lapidando, nos aperfeiçoando, porque nós temos muito a ser melhorado. Nós temos muito a ser aperfeiçoado. E isso não é muito diferente do nosso relacionamento aqui na igreja. É claro que se nós formos ver, nós não somos todos iguais. Nós não pensamos todos da mesma maneira. Mas o Espírito Santo de Deus nos dá a condição para que nós consigamos suportar os nossos irmãos, possamos conviver mesmo com as nossas diferenças, mesmo com opiniões diferentes, mesmo com hábitos diferentes, mas nós conseguimos ter essa harmonia, esse equilíbrio. E como que muitas das vezes nós não conseguimos trazer isso para dentro da nossa casa? Não só conseguimos ter paz, muitas famílias que às vezes, muitos casais que às vezes não conseguem ter diálogo, que não conseguem ter paciência uns com os outros. Mas quando nós entendemos, por exemplo, que no nosso relacionamento com Cristo, nós estamos diariamente falhando, errando, decepcionando, e todos os dias Jesus ele está disposto a nos perdoar e nos dar uma nova chance. Como que eu não vou dar uma nova chance para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho? Como que eu não vou ter paciência com ele? Quando nós examinamos o nosso relacionamento conjugal à luz do nosso relacionamento com Deus, nós temos condição, sim, de aprender, de crescer e de ter uma família segundo a vontade de Deus. Porque a nossa família, esse ambiente que Deus nos concedeu que nós tivéssemos, ela é o suporte para que nós possamos fazer de fato a vontade de Deus. Ou seja, se eu quero servir a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero ganhar almas, eu quero pregar, eu quero fazer tantas coisas, Deus ele nos deu a família, a nossa família, para que ela fosse um suporte, um alicerce, uma base, para que nós possamos juntos fazer, cumprir a vontade de Deus. Muitas das vezes as pessoas começam a competir. O que vem primeiro? Primeiro eu dou atenção para minha família, primeiro eu dou atenção para o reino de Deus e fazer a vontade de Deus e ganhar. Na verdade, Deus não é uma competição. Nós precisamos sim priorizar a nossa família para que nós possamos, em família, avançar no reino de Deus. Porque nós precisamos estar juntos. O marido, a esposa, o pai, os pais e os filhos precisam estar juntos, andando numa mesma direção. Mas para isso precisa haver diálogo, precisa haver conexão, porque se eu não consigo conversar com a minha esposa, se eu não tenho diálogo com o meu filho, como que a gente vai caminhar juntos? Como que nós vamos andar na mesma direção? Como que meus filhos vão seguir os meus passos na fé, se eu não tenho um bom relacionamento com eles? Como, no caso que a gente leu aqui o exemplo, como que
Absalão ia seguir o exemplo de Davi. Se Davi ficou anos morando ao lado dele, mais de anos, e nunca nem olhou na cara de Absalão, nunca dirigiu uma palavra ao seu filho, como esperar que um filho vá seguir os passos do pai, vai honrar o seu pai? Então a palavra de Deus, ela nos deixa exemplos bons e também exemplos ruins, para a gente refletir e aplicar na nossa vida. E aqui, para nós encerrarmos, a pergunta de 5 vai perguntar exatamente quais são alguns dos propósitos de Deus para o casamento. Nós já respondemos alguns deles. Em qual desses propósitos você mais gostaria de crescer? Aqui nós falamos sobre alguns, ao longo dessas perguntas, alguns propósitos de Deus através do casamento, através da família, que são o nosso aperfeiçoamento, o suporte emocional, o crescer no relacionamento com Cristo e promover em nós uma mudança de mentalidade. Quando nós vivemos a nossa vida sozinhos, individualmente, nós temos uma mentalidade. Mas quando nós saímos da casa dos nossos pais e começamos uma nova família, a nossa mentalidade, ela muda. As nossas prioridades mudam, ou precisam mudar. A nossa forma de encarar o mundo, ela muda. Antes, de repente, quem sabe o Guilherme hoje pode sair e tal, e hoje eu vou fazer, quem sabe ali avisa o pai, a mãe, mas daqui a algum tempo ele vai ter que dar satisfação para a esposa, ou ir junto com ela. São coisas que mudam no nosso dia a dia, no nosso modo de viver. Essa mudança de mentalidade nos faz amadurecer. E esse amadurecimento, ele também vai ser aplicado no reino de Deus. Porque quando nós vamos trabalhar com pessoas, nós vamos conversar, aconselhar, ajudar outras pessoas, nós precisamos ter também essa maturidade, essa mentalidade, para que nós possamos ajudar uns aos outros. Que essa mensagem, talvez simples, que ela tenha nos ajudado nessa noite a refletir um pouco sobre como nós temos conduzido as nossas famílias, como nós temos escolhido as prioridades nas nossas vidas. Porque o tempo que nós temos, irmãos, ele é único. O hoje, ele não volta. Daqui a alguns anos eu não posso olhar para trás e falar: como eu queria ter tido mais tempo com Samuel, como eu queria ter falado mais de Jesus para ele, como eu queria ter andado mais com ele. Depois, o tempo já passou. E muitos pais, hoje, às vezes procuram: meu filho está afastado dos caminhos do Senhor, os meus filhos, infelizmente, estão no... E é claro que existem diversas circunstâncias, mas muitas vezes há também uma negligência da nossa parte, de estar junto, de ensinar o caminho a seguir, de andar junto nesse caminho. Que nós possamos pensar mais a respeito, refletir sobre os nossos relacionamentos familiares, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. E assim também nós vamos crescer no nosso relacionamento com Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. As horas já passaram. Nós vamos orar. Eu não sei como está o seu relacionamento hoje. É claro que todos nós temos pontos a melhorar, a crescer. Nós não somos perfeitos. Mas se você sente que de alguma maneira precisa melhorar, precisa rever talvez algumas prioridades na sua família, na sua agenda, na sua vida, talvez você precise nessa noite falar isso para o Senhor, apresentar: Pai, olha, me ajude, Senhor, me ajude a rever as minhas prioridades, me ajude a mudar o meu foco e realmente valorizar aquilo que Tu tens colocado as minhas mãos para que eu venha cuidar, para que eu venha dar um bom exemplo e que a minha família venha caminhar na Tua presença. Para nós não fugirmos também do nosso
tradicional, eu queria nessa última oração convidar todos os irmãos para estarem aqui à frente. Nós vamos estar orando por cada família, por cada um dos irmãos. E logo em seguida, o pastor Roberto já vai estar dando a bênção final e nós vamos estar nos despedindo. Mas venham todos os irmãos aqui à frente.